Você já se ajoelhou em silêncio, esperando uma resposta do céu que nunca veio? Essa é a angústia existencial que Anton Chekhov cristalizou em uma frase simples, porém devastadora. Se existe um Deus, é um Deus silencioso demais. Essa frase não é desabafo nem metáfora. É um diagnóstico. Uma constatação feita por alguém que viveu entre a fé herdada e a realidade nua do sofrimento humano. E o mais contundente dela vem de um médico, escritor e pensador que conviveu diariamente com a dor, a morte e o abandono. Nos próximos minutos, vamos apresentar 7 reflexões marcantes, com exemplos reais, que expõem o contraste entre o silêncio divino e os gritos do mundo, questionando a ideia de um Deus presente, atento ou moralmente atuante. Não se trata de uma negação. É uma exposição da ausência. E talvez, da coragem de continuar vivendo mesmo diante do silêncio absoluto. Contextualização da vida de Anton Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov nasceu em 1860, na Rússia czarista, em uma família pobre e profundamente religiosa. Seu pai era um comerciante rigoroso e fervoroso cristão ortodoxo, que impunha uma religiosidade rígida e severa. Chekhov cresceu entre preces e castigos, entre os cantos litúrgicos da igreja e os gritos de desespero em casa. Ainda jovem, assumiu responsabilidades pesadas para sustentar a família, após a falência do pai. Formou-se em medicina, profissão que exerceu paralelamente à escrita durante toda a vida. Chekhov atendia gratuitamente os mais pobres, viajava para lugares inóspitos e escreveu relatórios detalhados sobre as condições subhumanas nas colônias penais da Rússia. Suas experiências como médico lhe deram uma visão crua da existência. Ele presenciou a miséria sem redenção, a morte sem sentido e a dor sem propósito. Mesmo assim, nunca se tornou um militante ateu. Mas também jamais se ajoelhou diante do silêncio divino. Chekhov optou pela lucidez. Não proclamava certezas, apenas expunha a ausência. E isso transparece em suas obras e frases. Principais obras de Anton Chekhov. A Estepe. Um conto lírico que narra a jornada de um garoto pelo interior russo. Ao longo do caminho, a natureza se impõe como força indiferente, onde Deus está ausente e tudo é movido por forças que ignoram a existência humana. Tio Vânia. Uma peça sobre a frustração, o tédio e a ilusão. Nenhum personagem encontra sentido ou consolo na fé. A esperança vem apenas da aceitação da vida como ela é, banal, repetitiva e silenciosa. A Dama do Cachorrinho. Uma história sobre o adultério, mas também sobre a busca desesperada por algo verdadeiro num mundo de aparências. A ausência de julgamento moral divino permite aos personagens confrontarem a própria existência com mais honestidade. A Sala número 6. Talvez sua crítica mais ácida à fé e à racionalidade institucionalizada. Um médico que nega o sofrimento dos pacientes em nome da lógica é arrastado, ironicamente, à loucura. Aqui, Deus é substituído pelo absurdo. Essas obras revelam um autor que não gritava contra Deus, mas escrevia sobre o vazio deixado por sua ausência. Principais pontos de reflexão. O silêncio de Deus diante das injustiças humanas. O silêncio de Deus diante das injustiças humanas não é uma mera abstração. É uma realidade observada por aqueles que estão em contato direto com o sofrimento. Durante as grandes fomes que devastaram a Rússia no século XIX, Chekhov, como médico, teve a chance de testemunhar a morte de centenas de crianças por dia, sem que houvesse qualquer intervenção sobrenatural. Essa experiência o marcou profundamente, assim como a contínua indiferença divina diante do sofrimento humano. O silêncio de Deus, em tempos de guerra e miséria, é uma constante histórica. Em lugares como Biafra, Gaza, Ruanda e Somália, onde milhões de pessoas morrem de fome ou violência, as orações continuam sendo feitas, mas as respostas são inexistentes. Deus não se manifesta na tragédia, e o sofrimento se perpetua sem uma explicação ou conforto celestial. A história, lamentavelmente, se repete. A dor como ausência de propósito. O sofrimento humano, sobretudo aquele que é crônico, nunca tem a função pedagógica que muitos acreditam que a dor deve ter. Em A Sala número 6, Chekhov descreve como a dor mental é desprovida de qualquer transcendência ou propósito.
A experiência do sofrimento, especialmente em doenças como o câncer terminal ou na pobreza extrema, não serve para edificar ou elevar o espírito. Em vez disso, a dor se torna uma presença constante, uma companhia que corrói e aniquila, sem que haja qualquer aprendizado, como se fosse apenas um eco sem fim. Em muitos aspectos, o sofrimento humano parece ser completamente vazio de significado, reforçando a ausência de um propósito maior ou divino. A oração sem retorno. A oração, que para muitos representa o principal meio de comunicação com o divino, parece ser em grande parte um monólogo sem retorno. Milhões de pessoas rezam todos os dias, pedindo pela saúde de um ente querido, pela paz no mundo ou por um futuro melhor. No entanto, diante das tragédias humanas, as orações não têm efeitos evidentes. Durante a guerra na Síria, onde as igrejas estavam cheias de fiéis orando, as bombas não pararam de cair. No Haiti, o terremoto devastou o país enquanto os templos estavam repletos de pessoas que rezavam em busca de proteção. O silêncio de Deus diante dessas tragédias não é um caso isolado, mas sim uma característica recorrente, onde as respostas divinas parecem ser raras e, muitas vezes, inexistem. A fé como monólogo. Para Tchekov, a fé religiosa parecia mais um monólogo do crente, onde a palavra de Deus não encontra eco no mundo. Ele via a oração como uma conversa sem resposta, onde o crente fala sem ser ouvido e recebe apenas o vazio como resposta. A confissão é feita, o perdão é solicitado, mas o mundo continua o mesmo, indiferente e impassível. A ausência de uma resposta divina transforma a fé em um solilóquio emocional e repetitivo, um teatro de emoções que não leva a lugar algum. Para Tchekov, a religião não seria mais do que uma forma de consolo psicológico que, no final, nada resolve. A moral sem céu. Tchekov acreditava na bondade humana sem a necessidade de um Deus para legitimá-la. Em suas histórias, ele apresenta personagens que praticam atos de bondade sem nenhuma promessa de recompensa celestial ou ameaça de punição. Há a enfermeira que cuida dos doentes sem esperar nada em troca, o camponês que divide o pouco que tem com o próximo, e o médico que atende aos pobres de forma gratuita. Esses personagens não agem porque acreditam em um Deus que irá recompensá-los, mas porque a bondade é um princípio inerente à humanidade, uma escolha ética que transcende as doutrinas religiosas. O bem não precisa de um céu ou de uma moral divina para ser praticado, ele nasce da empatia, da conexão humana e da solidariedade entre os indivíduos. O sagrado como silêncio conveniente. O comportamento religioso em relação ao sofrimento humano revela um padrão desconcertante. Quando algo bom acontece, a explicação é dada à intervenção divina. Quando algo ruim ocorre, o silêncio é a resposta. Tchekov aponta que esse padrão se reflete em uma religião que só vê a intervenção divina quando a situação é favorável aos fiéis. Quando um avião cai, é tratado como um mistério ou vontade divina. No entanto, quando uma criança sobrevive milagrosamente a um acidente, isso é visto como graça divina. Essa seletividade divina é um truque retórico usado para sustentar uma narrativa religiosa conveniente, mas totalmente desprovida de base racional. O silêncio divino diante das tragédias humanas revela a falsidade dessa construção religiosa. A grandeza de viver sem respostas. Tchekov não pregava o desespero, mas a aceitação da vida tal como ela é. A ausência de respostas divinas não é uma razão para a desesperança, mas uma condição da realidade humana. Viver sem a expectativa de um céu ou de uma intervenção divina exige coragem e lucidez. Tchekov, ao nos apresentar sua visão, nos desafia a viver com a consciência de que não há garantias, não há respostas definitivas e não há consolo vindo de uma entidade superior. Essa lucidez, no entanto, não deve ser vista como um fardo, mas como uma oportunidade de viver com mais autenticidade e enfrentamento da realidade. Ele nos chama a viver em contato com o presente, sem a dependência de respostas ou explicações externas. Análise da frase. Se existe um Deus, é um Deus silencioso demais. A frase de Tchekov não nega Deus. Ela denuncia a ausência de sinais. Não é uma provocação. É um lamento calado. E, ao mesmo tempo, um grito contido de quem viu demais, sofreu demais, esperou demais. Ela é o retrato de uma fé que não se dissolve em raiva, mas em exaustão. Tchekov não chama Deus de mito, mas o retrata como alguém que nunca respondeu. E isso, talvez, seja ainda mais perturbador.
Ponto de vista. A frase de Anton Chekhov não exige explicações místicas nem desaforos teológicos. Ela exige coragem. Coragem para admitir que a fé, por vezes, se apoia em ecos de um silêncio incômodo, onde tantos esperam respostas que nunca chegam. Um Deus que tudo vê, tudo pode e tudo ama, mas permanece calado diante da dor, desafia a lógica, o afeto e a moralidade. Se Deus existe, por que não responde às súplicas dos desesperados? Por que o silêncio é constante mesmo nas tragédias mais brutais? Como sustentar a fé em um ser que nunca se manifesta concretamente? A ausência de resposta divina é um teste ou uma recusa? Será que a religião sustenta esse silêncio como forma de controle e obediência? Chekhov nos oferece uma possibilidade incômoda, de que talvez não exista ninguém do outro lado. E que, diante do silêncio divino, a única voz que resta é a nossa, humana, falha, mas presente. Se esse conteúdo ressoou com você, compartilhe. Aqui, o valor não está nas etiquetas, mas no pensamento livre. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes e ative o sininho para receber mais reflexões como esta. Se quiser apoiar ainda mais, considere tornar-se membro ou enviar um valeu demais. Aqui, não exaltamos rituais. Exaltamos a verdade vivida. Até o próximo vídeo.